Fala pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos estar falando sobre os aspectos quantitativos das soluções. Vamos falar nesse vídeo sobre as unidades de concentração. Então fica aí, assista essa aula, curta, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que a gente possa aprender mais sobre a química. Vamos para a aula agora. Nessa aula estaremos falando sobre os aspectos quantitativos das soluções. Inicialmente falaremos sobre solução, conceito. Solução são sistemas homogêneos, ou seja, são sistemas formados por uma única fase. Toda solução ela é composta pelo soluto e pelo solvente. Toda solução ela é formada por esses dois componentes, lembrando que numa solução ela pode haver mais de um soluto. Mas o que é soluto? Soluto é o componente dissolvido, é o componente que se encontra disperso no solvente. Solvente que, por sua vez, ele vai dissolver o soluto, é chamado também de dispersante. Tá? É o componente que permite a dispersão do soluto em seu interior. Falaremos agora sobre um tópico importantíssimo, que são as unidades de concentração nas soluções. Começaremos a falar sobre a concentração comum. A concentração comum ela vai ser a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Já vimos o que é soluto, vimos o que é solução. Vamos estabelecer a relação entre esses dois, que é o que a gente chama de concentração comum. A concentração comum, a fórmula é essa aqui, ó, C igual a M sobre V, onde M é a massa do soluto em gramas, V é o volume da solução em litros. Sendo assim, a concentração comum ela vai ser expressa em gramas por litro. Haverá situações em que ela pode ser cobrada em outras unidades de medida também, mas na maioria dos casos, geralmente é pedida em gramas por litro. Observe como isso é fácil nesse exemplo aqui. Se a gente dissolve 20 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, em 500 ml de solução aquosa, qual vai ser a concentração dessa solução? É só a aplicação da fórmula aqui, ó. Inicialmente, vamos pegar os dados da questão e expor aqui para que a gente possa responder com mais facilidade. A massa, a questão falou que era 20 gramas. O volume, ele disse que é 500 ml. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma conversão de unidades, porque concentração é expressa em gramas por litro. O volume aqui está em ml. Mas você é uma pessoa inteligente, sabe muito bem que em 500 ml eu vou ter aqui, ó, meio litro de água no caso. Então aqui só jogar na fórmula agora, ó. Concentração igual a massa sobre o volume. No lugar do M eu coloco 20, no lugar do V eu coloco 0,5. Dividindo 20 por 0,5 eu tenho que a concentração vai ser igual a 40 gramas por litro. Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. O frasco de uma solução informa o seguinte: a concentração vai ser igual a 1.500 mg por litro. E a questão quer saber quantos gramas de soluto há em meio litro de solução. Muito fácil isso aqui. Se você quiser responder isso aqui, agora eu vou dar um tempinho para você dar uma pausa, porque eu já estou vindo com a resolução. Pronto, voltando aqui agora, ó. Observe que a questão ela passa para a gente a informação de que a concentração ela vai estar em miligramas por litro. Então a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades aqui também. 1.500 miligramas equivale aí a 1,5 gramas. Sendo assim, a concentração ela pode ser expressa também dessa forma aqui, ó, de 1,5 gramas por litro. Isso vai facilitar um pouco nossa vida agora aqui, porque agora a gente já tem a concentração em gramas por litro, a gente tem o volume que a questão forneceu, que é de meio litro, tá ali por extenso, só que a gente não tem a massa, que é o que a gente vai encontrar agora aqui, ó. A gente escreve a fórmula, concentração igual a massa sobre o volume, no lugar da concentração vai ficar 1,5, no lugar da massa eu vou colocar um M, que eu não sei o valor, e no lugar do volume 0,5. Sendo assim, ó, eu vou ter que a massa vai ser 1,5 vezes 0,5, né? Passo 0,5 para o outro lado multiplicando, e o volume da massa vai ser igual a 0,75 gramas. Fácil demais. Falando agora sobre a densidade. E aqui eu peço um pouquinho de atenção, porque a densidade, a fórmula da densidade, ela se parece muito com a fórmula da concentração. Concentração é massa do soluto sobre o volume da solução. Na densidade, tanto a massa quanto o volume sairão da solução. Tá? Então, muita atenção com relação a isso aí. A fórmula vai ser expressa
de forma semelhante ao da concentração. Então vai ser aqui, ó, a densidade é igual a massa sobre o volume. A massa, que é a massa da solução, vai ser expressa em gramas, e o volume também da solução vai ser expresso aqui em mililitros, ml. A densidade, por sua vez, então vai ser em gramas por ml. Ou pode ser também que apresente aí em algumas questões, né, a unidade de densidade em gramas por centímetro cúbico. Também é válido, tendo em vista que 1 centímetro cúbico e 1 ml é o mesmo volume. Observe o exemplo aqui. Uma solução foi preparada misturando-se 40 gramas de um sal em 400 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 400 ml, qual a densidade dessa solução em gramas por ml? Muito fácil isso aqui. Observe que é só a aplicação da fórmula. Veja só, vamos colocar aqui a fórmula. Densidade é massa sobre o volume. E aqui a gente vai escrever, ó. Vai ser 40 mais 400 no lugar de m. Por quê? Porque lembre que a massa é a massa da solução. Eu tenho aqui o valor das duas massas, né? O sal que vai ser o soluto e a água vai ser o solvente. Os dois formam uma solução. Então eu tenho que somar a massa dos dois sobre o volume da solução, que a questão falou que o volume dessa solução é 400 ml. Observe ali. Feito isso, eu tenho que a densidade vai ser igual a 440 sobre 400. E se eu dividir aqui 440 por 400, eu obtenho o valor da densidade, que vai ser igual a 1,1 gramas por ml. Muito fácil esse aqui. E agora vamos para o segundo exemplo. Quiser resolver sozinho, já sabe. Só dá uma pausa e aí eu já chego com a resolução em seguida. Tenta resolver aí. Vamos para o exemplo 2 aqui. Uma solução foi preparada dissolvendo-se certa massa de NaOH em 600 ml de água, originando um volume de 620 ml. A questão quer saber: qual será a massa do soluto presente nessa solução? Observe que ela coloca os dados ali, uns dados importantes para a gente. A densidade da solução, da solução completa, aí vai ser 1,19 gramas por ml, e a densidade da água vai ser igual a 1 grama por ml. E é justamente a densidade dessa água aqui, ó, que a gente vai iniciar através dela a nossa resolução aqui. Veja aqui, a densidade da água, a questão falou que era 1 grama por ml. Escrevendo a fórmula de densidade, eu vou ter que 1 vai ser igual aqui a massa da água sobre o volume da água. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso inicialmente descobrir qual é a massa da água, qual é a massa do meu solvente, para poder descobrir a massa do soluto também. Então aqui eu vou fazer isso aqui, ó. 1 vai ser igual a massa da água sobre o volume da água, e aqui eu vou ter que o volume que a questão forneceu de água é 600 ml. Observe lá em cima, na questão. Então eu vou colocar aqui 1 igual a m sobre 600, passa o 600 para o outro lado, vai passar multiplicando, eu encontro o valor da massa da água, que é 600 gramas. Mas a questão ainda não acabou, porque a questão quer saber, na verdade, a massa do soluto. A gente encontrou ainda a massa do solvente. Vamos continuar aqui a responder então. Agora a gente já tem aqui, ó, esses dados. Encontramos o valor da massa da água, que é 600 gramas. O valor que a questão deu para a densidade de toda a solução é 1,19. O volume da solução é 620. E agora falta só descobrir a massa do soluto, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Agora é só a aplicação da fórmula de novo. A densidade vai ser igual a massa da solução pelo volume da solução. Veja aí. Já coloco a soma das duas massas aí. Então aqui vou substituir os valores. A densidade vai ser igual aí, ó, a 1,19. Substituo os valores lá da massa da água, que é 600. O valor da massa do NaOH eu não sei qual é. E o valor do volume é 620. Passa o 620 para o outro lado, vai passar multiplicando. Então eu vou ter aqui 600 mais a massa do NaOH igual a 1,19 vezes 620. Isso aqui vai dar 737,8. Eu pego os 600 que está lá somando com a massa do NaOH e passo para o outro lado subtraindo. E aí eu vou ter a massa do hidróxido de sódio, que vai ser igual a 137,8 gramas. A concentração em quantidade de matéria também é um tópico importantíssimo para a gente, que também não é difícil. A concentração em quantidade de matéria ela vai ser o quociente entre o número de mol do soluto, que a gente representa com a letra N,
e o volume da solução, que é representado com a letra V. Esse volume vai ser expresso em litros. Então, a concentração em quantidade de matéria ela vai ser o número de mol do soluto pelo volume da solução. N é o número de mol. O volume vai ser expresso em litros. Então, a concentração em quantidade de matéria vai ser expressa para a gente em mols por litro. Essa expressão da concentração em quantidade de matéria ela pode ser escrita também de outra forma. A gente tem a fórmula vista anteriormente, que é N sobre V. Só que N, que é o número de mols, que é a quantidade de matéria, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. N igual a M sobre MM, onde esse Mzinho, esse M minúsculo, é a massa em gramas, e esse MM é a massa molar, que é expressa em gramas por mol. Substituindo esse valor de N por essa expressão, a gente escreve essa fórmula também dessa forma, em que a concentração em quantidade de matéria vai ser igual a massa em gramas sobre a massa molar vezes o volume. Observe esse exemplo aqui e veja como é fácil. Em 3 litros de uma solução de hidróxido de sódio, de NaOH, existem dissolvidos 12 mol dessa base. Eu quero saber só qual a concentração dessa solução. Muito fácil. Só a aplicação da fórmula, da primeira fórmula. Veja aqui, ó. Concentração em quantidade de matéria vai ser N sobre V. Substituindo aqui, ó, N é o número de mol que a questão deu, que é 12, e V é o volume, que vai ser 3. Dividindo aqui 12 por 3, a gente vai encontrar que a concentração em quantidade de matéria ela vai ser igual a 4 mol por litro. Segundo exemplo agora para você responder aí. Dá uma pausa no vídeo, que eu já estou vindo com a resolução. No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5 gramas do hipoclorito de sódio NaClO são dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. Bom, a questão quer saber a concentração em mol por litro dessa solução. Observe que ela coloca um dado ali, ó. A massa molar desse hipoclorito de sódio é 74,5 gramas por mol. Então, nesse caso, a gente não vai usar a fórmula do exemplo 1. Nós vamos utilizar aquela fórmula mais completa. As informações já estão na questão. Então, veja como isso é fácil. A gente vai pegar, extrair as informações, retirar, e aí a gente vai aplicar a fórmula. Veja só como é fácil. Veja aqui. A massa está na questão, 521,5 gramas. O volume também está na questão, 10 litros. A massa molar a questão forneceu também, que é 74,5 gramas por mol. Agora só falta para a gente encontrar a concentração. Jogando a fórmula aí, ó, vamos substituir os valores. No lugar do M do numerador, a gente vai colocar 521. No lugar do volume, a gente coloca 10 e do MM a gente vai colocar 74,5. Multiplicando ali, 74,5 por 10, a gente vai obter 745. Se eu fizer essa divisão de 521,5 por 745, eu vou ter ali, ó, o valor da minha concentração em quantidade de matéria, que vai ser 0,7 mol por litro. Título é o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução, ambas na mesma unidade de medida. Então o título ali vai ser a porcentagem, vai ser uma relação estabelecida em porcentagem da massa e também pode ser aplicada para volume em uma solução. A fórmula para expressar essa porcentagem vai ser a massa do soluto pela massa da solução vezes 100. Isso se eu quero saber o título em massa. Se eu quero descobrir o título em volume, eu vou pôr volume do soluto sobre o volume da solução vezes 100. Então veja aqui o exemplo. 40 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, são dissolvidas em 160 gramas de água. Qual a porcentagem em massa de NaOH presente nessa solução? Quer tentar fazer? Então pausa e responde aí. Eu vou seguindo com a resolução, falando sobre esse exemplo, que também é uma questão fácil, só de aplicação de fórmula, para a gente poder entender melhor essa parte aqui. Escrevendo a fórmula, a gente vai ter lá, ó, que o título vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 100. Agora é só substituir os valores. A massa do soluto, qual vai ser o meu soluto? O soluto vai ser aquele componente em menor quantidade, que no caso vai ser o NaOH. Então no lugar da massa do soluto eu vou pôr 40. No lugar da massa da solução, é importante que você não esqueça disso. A solução é soluto e solvente, não vai confundir, tá?
Às vezes você geralmente pode colocar aí, pode ter confundido colocar só o 160, mas não esqueça disso. Volume da solução, a massa da solução, melhor dizendo, vai ser a massa do solvente e a massa do soluto. Por isso que eu somo 140 com 160 com 40 e multiplico por 100. Então isso aqui vai ficar 40 sobre 200 vezes 100. E o resultado dessa expressão eu vou ter aí, ó, que a porcentagem, né, o título do soluto na solução vai ser de 20%. Então veja aí, dá uma olhada na resolução, né, e veja como isso é bem simples, isso é bem fácil também. Partes por milhão e partes por bilhão. Essa unidade de concentração ela vai ser aplicada para soluções bastante diluídas, onde a massa do solvente ela vai ser quase igual à massa da solução. Eu vou ter muito pouco soluto ali. ppm e ppb vai indicar quantas partes do soluto existem em 1 milhão, no caso do ppm, ou em 1 bilhão de partes da solução, no caso do ppb. Tá? Isso é válido tanto para volume quanto para massa também. A fórmula que a gente utiliza, a expressão que a gente usa aí para ppm, vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 10 elevado a 6. Para ppb, a gente usa a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 10 elevado a 9. Veja esse exemplo aqui. Dentre os metais pesados, há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em gramas de chumbo igual a... Muito fácil. Olha aqui, vamos pegar as informações da questão. A questão ela fala aqui, a amostra ela vai ter 100 gramas, só que ela vai pedir a massa em miligramas. Então aqui a gente já vai fazer uma conversão de unidades para poder ficar melhor para a gente resolver aqui. 100 gramas equivale a 100 mil miligramas, que a gente pode escrever aqui, ó, em potências de 10, 10 elevado a 5 miligramas. E veja como isso vai facilitar a nossa vida aqui adiante. Vamos colocar a fórmula aqui de novo. ppm vai ser igual a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 10 elevado a 6. Substituindo os valores aqui, ó, a gente tem o ppm que a questão forneceu, que é 20. A massa do soluto, a questão quer saber. A massa da solução, a gente viu aqui, ó, que é 100 gramas, né, que a gente transformou em 10 elevado a 5 miligramas vezes 10 elevado a 6. Agora observe aqui, a gente tem no numerador 10 elevado a 6, no denominador 10 elevado a 5. Ou seja, a gente vai ter aí, ó, potências de 10, são potências de mesma base. E de acordo com a propriedade das potências, a gente pode resolver isso aqui dessa forma, ó, conservando a base e subtraindo os expoentes, porque é uma divisão de potência de mesma base. Então aqui a gente simplifica. Ó. A gente vai fazer essa divisão dessas duas potências e a gente vai ter aqui, ó, que a massa do soluto vai ficar multiplicada por 10 igual a 20. Aqui eu só fiz inverter o membro dos dois, inverter os valores aqui, né, de membro. Veja aqui agora, ó, a gente vai ter a massa do soluto vezes 10 igual a 20. Então a massa do soluto vai ser igual a 20 dividido por 10. E a gente vai ter aqui agora, ó, a massa do soluto igual a 2 miligramas. Então veja que isso aqui é bem tranquilo, não é difícil. E essa foi mais uma aula. Desde já eu peço que, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus colegas, para que a gente possa aprender mais sobre a química. Um forte abraço!